Martins, nascido no ABC Paulista, vivi um bom tempo em São Paulo e sempre tive o sonho de me instalar ou de viver na cidade de Campinas. Engraçado, mas eu sempre tive a ideia, o sonho de viver aqui em Campinas. E fiz daqui o meu ninho, meu canto para viver. A coisa do contato com a natureza, as poesias imagéticas, né? O que eu estou vendo, a luz, sempre foi uma coisa que me atraiu demais desde a minha infância, desde muito cedo. Sempre tive esse olhar para as coisas da natureza e as estruturas e os volumes. Gosto muito disso. Iniciei com a fotografia. O meu primeiro contato foi num estúdio fotográfico profissional lá em 1983, quando eu cheguei em Campinas. Cheguei em 82 e fui trabalhar com um estúdio profissional fotográfico. Nós fazíamos capas de livros e produzíamos material para revistas e anúncios, onde eu aprendi na era do analógico, né, onde eu aprendi toda aquela função de um estúdio analógico e a delícia que é a fotografia. Então me apaixonei por ela. Lidei com propaganda, com marketing, trabalhei em outras coisas, até que uns 10 anos eu me estabeleci como fotógrafo. Eu resolvi que eu viveria da fotografia. Um momento importante na vida, porque eu tinha um cargo na área de gerência de produto de uma empresa, de uma grande indústria, e eu ia largar tudo para viver de fotografia. Então foi um momento bem tenso, mas com a força de vontade eu achei o meu caminho. Comecei com a fotografia na área de eventos, fotografando decoração de casamentos e diversos casamentos, e fui tomando gosto pela coisa. Até que eu resolvi que eu queria trabalhar durante a semana como qualquer trabalhador comum, de segunda a sexta-feira. Óbvio que a gente trabalha aos fins de semana também, eventualmente, mas o trabalho que eu optei por fazer, eu trabalho de segunda a sexta-feira como qualquer um. E a arquitetura e a decoração sempre foram muito atraentes para mim. Então eu comecei a trabalhar nisso, obtive um destaque por conta da minha facilidade, do meu olhar com a coisa da natureza, das luzes, e isso é fundamental na fotografia de paisagismo, de decoração e na arquitetura. Então eu comecei a trabalhar com isso e fui me inserindo nesse mercado devagarzinho, conhecendo as pessoas e obtendo um êxito com relação a isso. Então já faz 7 anos que eu estou na especialidade de arquitetura e decoração. Tenho tido bastante trabalho com relação a isso, e essa é uma coisa bem importante, assim. Eu consegui fazer, eu tive sucesso, sucesso parcial, vamos assim dizer ainda, mas já bem significativo, que é conseguir ter um mercado, conseguir ser reconhecido dentro desse segmento que eu optei por fazer. Então a fotografia para mim é um negócio do qual eu vivo, mas é a minha paixão. Então quando eu faço com absoluta paixão. Para mim isso é essencial. Sem paixão nada fica muito bom. Então eu aplico essa minha vontade, esse meu olhar, essa minha paixão no meu negócio, e ele se transforma numa coisa bacana, uma coisa rentável para mim, porque eu faço com o coração. Eu trabalhando com casamentos e eventos corporativos,
eu tive sempre gostei muito dos detalhes, das luzes e da decoração. E isso criou para mim um portfólio que eu tinha o que mostrar. No momento que eu resolvi assumir, eu comecei a ver, sempre me encantei muito com as imagens das revistas de arquitetura, aquelas fotos que eram feitas. Eu achei que era realmente um trabalho muito bacana e que eu gostaria muito de fazer, porque envolve toda uma magia nisso. Então, fotografando muito decoração de casamentos, especialmente para Renato Aguiar, na região de Ribeirão Preto, que faz festas espetaculares, e essas festas envolvem arquitetura e decoração. Existe um projeto da festa, e eu comecei a fotografar isso para ele, e gerou para mim um portfólio bacana. E eu comecei a mostrar isso, e vislumbrei que então aí, por respostas positivas de alguns colegas, de alguns amigos arquitetos, puxa, teu material é bem bacana, nossa, eu quero isso. Então eu comecei a trabalhar com isso e visualizei que é um nicho de mercado muito bacana. A região de Campinas é uma região bem grande e há poucos profissionais capazes e competentes dentro desse segmento, realmente poucos. Então eu decidi que era aí que eu ia atacar, que eu ia ser um especialista em arquitetura e decoração e paisagismo. Se tornou um negócio porque eu enveredei nisso e foquei nessa intenção. A fotografia, você sempre começa com o genérico, né? Faz fotos autorais, faz fotos de casamento, de eventos, enfim, tem vários segmentos. Agora, é preciso analisar o que eu vou fazer da fotografia e como a fotografia pode me remunerar, como ela pode ser um negócio para mim. Então eu vi que na arquitetura e decoração ela poderia ser um negócio muito interessante, porque há pouca concorrência para mim e ela remunera bem. Então eu vislumbrei nisso um mercado interessante. Eu durmo muito bem, eu sou uma pessoa do dia, gosto de acordar cedo, gosto das luzes matinais. Quando a gente vai fotografar um projeto, eu costumo acordar bem cedo, tomar um café da manhã e preparar o meu material. Às vezes eu preparo o material na noite anterior, já deixo tudo prontinho e combino previamente com o arquiteto, para quem eu vou fotografar, essa questão de qual a obra nós vamos fotografar e qual é a melhor luz para essa obra. Às vezes ele quer que aquela casa seja fotografada na luz da tarde, que a gente pegue a hora azul, o anoitecer, para valorizar a iluminação cênica de jardim, do paisagismo, da fachada. Então, dependendo da situação da obra, da posição da obra em relação ao norte, a gente tem que fazer o trabalho ou de manhã ou à tarde, e isso já é combinado previamente, né? A partir daí eu marco um encontro com ele num determinado horário, para o qual eu sou absolutamente pontual, eu não abro mão disso nunca, porque eu acho que o profissionalismo, você tem o profissionalismo mostrado aí. Se você marcou 11 horas, não é 11h01, é 11 horas ou um pouco antes, para você preparar suas coisas. Ao chegar na obra, eu primeiro vou dar uma passeada junto com ele, para a gente visualizar como está a obra, a decoração que foi feita na casa, se está tudo em ordem, se tem coisas em excesso, porque normalmente a pessoa mora na casa, né? Há alguém que mora lá. E tem coisas pessoais, nem sempre são interessantes ou devem aparecer. Então nós vamos avaliar cada um dos cômodos da casa, dos ambientes da casa que nós vamos fotografar e ver quais são os melhores ângulos. Eu visualizo tudo isso antes de abrir a minha mochila.
Então vou ver o quarto, a sala, como é que nós vamos fazer, qual é o ângulo, de onde vem vindo a luz. Nesse ambiente talvez seja melhor a gente esperar a luz da tarde, porque ela vai invadir essa parte aqui, o norte está lá. Então a gente vai avaliando tudo isso. A partir daí, eu sempre vou procurar fotografar os ambientes conforme a visão de quem entra nele. É a minha primeira fotografia. Entramos numa sala, por onde se entra nessa sala? Ao abrir a porta, qual é a vista que se tem desse ambiente ou dessa sala, né? Então eu tenho essa foto e eu faço normalmente o seguinte: eu faço primeiro as fotos amplas, que mostram o ambiente como um todo, por alguns ângulos invertidos, enfim, e depois eu vou ao específico. Aí eu vou fechando e fotografo detalhes de determinados ângulos, até realmente os detalhes mais com aquele jogo de foco e desfoque, né? Eu procuro fazer isso porque isso valoriza e dá uma magia na fotografia. Então, a hora que eu tiver uma luz adequada, iluminando um determinado objeto, eu vou focar nele para ter aquela imagem. Então, eu faço sempre assim, esse é o meu fluxo. Fotografado todo o projeto, normalmente depende da residência, mas a gente demora aí talvez coisa de 4 horas, 3 a 4 horas para fazer todo o trabalho. Alguns dão mais trabalho do que outro, porque tem muitos objetos pessoais, então você tem que retirar tudo do lugar, deixar o essencial, deixar aquilo que compõe o projeto do arquiteto e depois voltar tudo no devido lugar, depois do clique, né? Voltar tudo no lugar para poder deixar a casa em ordem como nós encontramos. Às vezes até a gente faz uma foto do local com os objetos pessoais do proprietário da casa, retiramos, fazemos o clique e depois, olhando a foto, a gente volta tudo no devido lugar para que não pareça que nós estivemos ali. Então esse é um fluxo do ir ao trabalho. Muitas vezes a gente toma uma diária toda, então fotografamos uma residência de manhã e outra à tarde, baseado naquilo. A luz dessa casa é melhor de manhã, daquela casa é melhor à tarde, então nós fazemos essa primeiro, depois aquela, enfim, e vamos ao dia todo. Às vezes entra pela noite, algumas vezes entramos pela noite até altas horas da noite, mas é um trabalho muito bacana, muito apaixonante. Uma coisa interessante desse trabalho é que não há rotina. Apesar de parecer, vamos para uma casa, fazemos isso, olhamos desse ângulo, nunca tem rotina, porque são casas diferentes, são situações diferentes, são pessoas diferentes e as luzes todas outras. Então a gente tem sempre uma condição nova, sempre o descobrir, que é muito interessante, porque o que é que eu vou fotografar hoje? Eu não sei ainda, eu vou para lá e lá eu vou ver o que eu vou fazer. Então eu tenho que ter todo o equipamento adequado no meu carro, pronto para ser usado. Muitas vezes eu tenho muita tralha, iluminação inclusive, que às vezes eu sou obrigado a usar. Quando a gente tem uma situação de contraluz muito forte, eu tenho que trabalhar com vários flashes para poder compensar a luz, né? E obter, além da imagem interna, obter o externo. Então tem que estar tudo preparado para ser utilizado ou não. Depende do que você vai encontrar. E essa surpresa de cada caso, de cada negócio, de cada momento de uma residência que nós vamos fotografar, que é um barato a coisa. É o descobrir todo dia, né? Às vezes situações lindíssimas, às vezes situações chatas que você tem que dar um jeito e fazer a coisa acontecer para parecer super bacana, porque as pessoas querem ver o bonito, o organizado. O arquiteto sonhou uma condição quando ele criou aquele projeto e você tem que traduzir isso da forma mais concreta possível em uma fotografia, em um clique, em um momento. Isso é o meu trabalho. Você tem que aplicar toda expertise, todo cuidado, em nada estar fora do lugar e tudo estar baseado naquilo que o seu cliente, que no caso é o arquiteto, sonhou e quer mostrar.
Com relação ao equipamento necessário para se trabalhar dentro nessa área, você não pode ter muita economia, você tem que ter realmente um equipamento muito bom. Partindo de um ótimo tripé, a fotografia de arquitetura não se faz sem um tripé. O paisagismo até você consegue alguma coisa na mão, porque você está nas luzes externas, luz do dia, altas luzes, então você trabalha num tempo realmente baixo, um tempo alto, né? E você consegue trabalhar bem com isso. Mas na arquitetura, na parte interna, não, você tem que ter um ótimo tripé. O equipamento, normalmente o ideal é que você tenha duas máquinas, uma máquina de trabalho e uma máquina reserva sempre na mochila, por garantias óbvias. As lentes, todas as lentes que eu utilizo são lentes Prime, são lentes 2.8, lentes com nanocristais no tratamento, eu uso Nikon. A minha máquina full frame com 36 megapixels, e uma da lente que eu uso bastante é a 14-24-2.8 da Nikon. É a lente que 70% do que eu tenho que fotografar eu faço com ela. Depois dela eu uso para cortes mais fechados uma 24-70-2.8, também com tratamento de nanocristais, e a 50mm 1.4 para fazer os detalhes e esse jogo de foco e desfoque, dando muito destaque a um detalhe rico da decoração. Toda essa fotografia só se faz em RAW, é o arquivo cru da máquina, porque você tem extensões realmente interessantes para o trabalho posterior. Quando eu vou fotografar qualquer ambiente, toda a minha fotografia, eu uso o balanço de brancos no automático, porque todo o ajuste de temperatura, de cor, eu vou fazer posteriormente, eu vou fazer no software, no caso do Lightroom que eu uso. Esse ajuste eu faço depois. Você não pode ficar perdendo tempo ajustando exatamente qual é o balanço de brancos para aquele ambiente, naquele ângulo, e às vezes você vira o ângulo e a luz é completamente outra, então você perderia muito tempo e você vai entrar no campo da fotografia artística, tem que ser tudo perfeito. Não, tem que ser perfeito, mas esse perfeito pode ficar depois, no meu fluxo fechadinho, no meu escritório. Então assim, para uma tarde fotografando uma residência, um fluxo aí de 200, 300 fotografias, eu vou passar praticamente um dia todo depois tratando essas fotos e deixando elas conforme foi visto e conforme o projeto sonhou, né? O arquiteto sonhou. Então, o bom tripé, as ótimas lentes, uma máquina adequada de sensor full frame, para que você tenha realmente extensão daquilo que você está enxergando, e alta qualidade para que possa se fazer publicações e outdoor e anúncios, né, com a devida qualidade. O que eu não faria seria ficar perdido em experiências, tentando fazer fotografia de coisas que não tem possibilidade de ser um negócio, ou que são fracas como negócio. Eu teria começado antes, bem antes, nesse mercado que eu estou hoje. Realmente, se eu pudesse voltar para trás, eu teria iniciado nisso bem antes. Eu teria me especializado antes, não teria... Apesar que toda a experiência anterior, tudo que se fez, né, o olhar do fotógrafo é composto de todos os livros que ele leu, de todos os filmes que ele viu, de todos os erros que cometeu, de todas as paixões que ele teve e os desamores que ele teve, a sensibilidade que vai na alma. Quantas paisagens, quantas altas montanhas eu vi antes. E isso hoje compõe o meu olhar. Então, eu aplico naquilo que eu faço hoje tudo aquilo que eu vivi antes, e que foi muita coisa. Eu teria começado antes na arquitetura. Então, o que eu faço hoje, eu teria feito sempre, eu teria feito antes.
porque é um mercado bacana, é um mercado bonito, é um mercado interessante para fotografia, porque ele remunera e ele gera, como eu falo, ele dá visibilidade para quem trabalha com isso. O teu trabalho é publicado e você tem visibilidade com isso, que gera mais negócios, sempre. Quanto mais você mostra o seu trabalho, quanto mais você mostra, olha que bacana isso que eu fiz, ou que outro, né, um arquiteto renomado mostra o seu trabalho, ou mostra o trabalho dele baseado no seu. Então, quando um arquiteto está apresentando numa revista uma fotografia maravilhosa, essa fotografia é sua. Né? Ele está mostrando o projeto dele e ele está mostrando o seu trabalho artístico. Como você enxergou, como você aplicou toda a sua expertise em mostrar o trabalho que ele sonhou. Isso é de fundamental importância. Há poucos dias eu recebi um telefonema de alguém que me disse assim: ah, não, você faz uma fotografia mais ou menos para custar um pouco menos. Então eu disse para ele: olha, você procure outro fotógrafo, por favor, porque eu não faço nada mais ou menos. Não se pode, em arquitetura ou em qualquer coisa, fazer algo mais ou menos. Ou você faz com o coração, ou você faz muito bem feito, ou não faça. Ou não mostre. Não mostre nada mais ou menos. Você mostra o perfeito, o maravilhoso, aquilo que faz o coração parar e dizer assim: puxa, que coisa bacana. Sem isso, não vale a pena fazer. Guarda no computador e esquece lá. Nós vamos dar um corte aqui então agora e vamos para o sistema de captura de tela para eu mostrar um pouco do meu fluxo de trabalho. Então eu já fiz a passagem das fotografias, a ingestão das fotos, tirando do cartão da máquina para o meu computador e abri ele numa pasta aqui nos meus arquivos. A partir daí a primeira coisa que eu faço é abrir o Lightroom. Às vezes ele vai abrir num projeto anterior que eu estava trabalhando e eu vou então criar um novo catálogo aqui, onde eu vou nominar o arquiteto. Normalmente eu coloco o nome do arquiteto e uma referência do que eu estava fazendo, para eu saber exatamente o que é. Eu crio aqui uma etiqueta que é determinando que esse é um trabalho de arquitetura. Eu tenho cores diferentes tratando cada arquitetura, decoração, são separados. Eventos. Ok. A partir de que abriu então esse novo catálogo, eu vou procurar as fotos nos meus arquivos. Ele vai buscar aqui, Arial, originais, aqui. Então eu trouxe para o Lightroom todas as fotos que eu fiz, que eu fotografei um projeto ontem. Estão todas em RAW. E aí nós vamos aqui alterar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não está. Eu vou criar um novo preset. Pedro. Esses são os metadados que vão na fotografia. Isso é uma coisa muito importante, porque todas as fotos suas têm que carregar essas informações para que você esteja protegido
da utilização do seu material. Protegido por direitos autorais. Depois eu posso a qualquer tempo inserir mais algumas coisas, mas especialmente a gente vai colocar aqui que é uma captura digital de cena real e criei, pronto, da Mariela. A partir daí eu vou importar. Então ele está trazendo da pasta original para um catálogo do Lightroom do qual eu vou trabalhar. Meu próximo trabalho aqui agora é eu vou ver a foto em tela inteira e dela eu vou selecionar quais fotos. Aqui a dona da casa ainda estava chegando, enfim. Então eu vou selecionar o que está mais fácil para trabalhar e vou determinando o que está bom, o que está ruim, porque eu vou usando várias luzes para poder ter opções. Essa está melhor. Muito bacana. Uma vista lateral. Essa ficou muito claro. Vou deixar isso. Uma da porta. Eu faço inteiro? Não. Não preciso? Não. Tá. A partir de que eu defini, então, algumas fotos que eu vou trabalhar, veja que eu estou trabalhando aqui na biblioteca e agora eu vou para a parte da revelação. Na revelação é onde eu tenho controle. Essa cadeira fica fazendo barulho. É onde eu tenho controle de todas as coisas. Eu vou te mostrar aquele detalhe. Eu vou ajustar alguns aspectos da foto. Normalmente eu começo ajustando as luzes. A questão do balanço de brancos, olha aqui a temperatura. Uhum. Tá vendo? Uhum. Então é um controle muito simples. E você tem a opção também do automático nisso, né? Você pode captar uma cor neutra e ele te dá um balanço já mais ou menos certo para a coisa. E a gente tem a opção de deixar ela um pouco mais quente, numa luz um pouco mais quente. Aqui nós temos controles individuais de cores, então eu posso saturar um pouco mais um marrom e iluminar mais ou controlar ele aqui, descer um pouquinho os amarelos, que vai dar um realce no paisagismo, subir um pouco os verdes. Aí eu vou ajustar a nitidez. Normalmente eu uso lá na faixa de 60, 61. Esse é o filtro. De nitidez, isso. Aqui. Esse é um padrãozinho que eu faço. A redução de ruído, sempre tem um pouquinho, apesar de eu trabalhar com ISO bastante baixo em arquitetura. Normalmente eu uso ISO 100, 200 no máximo para arquitetura. Aqui o desvio cromático muito discreto, as lentes que eu uso tem muito pouco desvio cromático. E repara que aqui nós temos ainda uma pequena distorção de verticais, porque como eu estava longe e alto, então se a câmera, quando você inclina ela um pouco, ela distorce um pouquinho as verticais. E você tem um ajuste aqui, onde a gente traz para o real. Olha, aqui a vertical, a horizontal. Olha. Você usa as linhas de grade para ter como referência. Exatamente. Para mim, essa foto tá bacana, tá certinha. Alinhou. Aí eu vou fazer um cortezinho para deixar só realmente o essencial. A casa do vizinho não precisa aparecer. Quando você corrige a perspectiva, ela perde um pouco da área nas bordas. Muito pouca coisa, muito pouca coisa. E aí eu vou tratar um detalhezinho. Por exemplo, aqui nessa foto apareceu, tem um pedaço de folha que não tem sentido de estar ali, né? Então no próprio Lightroom eu consigo solucionar isso fazendo isso aqui. Opa, não, só que eu não tenho que buscar lá, tenho que buscar aqui.
Vamos ver se ela vai... Ó, veja que aí a opacidade mesmo assim não funcionou. Ele deixou uma mancha ali. Então essa é uma foto que eu vou precisar me socorrer do Lightroom, do Photoshop, perdão. Veja que aqui então, para eu sumir com essa folha adequadamente, que ela está chamando a atenção ali naquele canto, eu vou, e aqui também eu tenho a sombra do poste, que para mim não tem função dela estar aí. Passa o mouse. Aqui, olha, tá vendo? Tem uma sombra ruim aqui, tem uma boca de bueiro aqui. São coisas que não tem necessidade de na fotografia estarem aparecendo. E a gente vai dar uma olhadinha em algum detalhezinho a mais. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um OK, eu vou usar o botão direito do mouse e vou editar no Photoshop. Então ele vai abrir, editar uma cópia com ajustes do Lightroom, quer dizer, o que eu ajustei já no Lightroom ele vai deixar. Vou dar uma olhadinha no histograma dessa foto. Opa, perdão, cancelar aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Olha, eu tenho ainda altas luzes aqui, vê? Uhum. Então o céu está estourado nesse ponto, então eu vou ainda dar uma baixadinha. Como a foto está em RAW, eu tenho controle total dessa foto. Eu consigo puxar. Se essa foto estivesse em JPEG, nós não teríamos mais como salvar isso aí, tá? Então aqui a gente já tem, olha, já não tem mais área de estouro nenhum, tá vendo? Já pintou o céu lá? O céu já está com branco. Ele estava queimado, né? E no preto também eu não tenho nada. Veja que nos pretos não acende nenhuma luz azul aí. Se nós tivéssemos uns pretos fortes, a luz aparecem os pretos onde estaria estourado, tá? Na área escura, né? Então dentro disso aqui eu já consigo, tá? Então vamos lá no Photoshop, editar com ajustes do Lightroom. O Photoshop me possibilita controles melhores ou nesses pequenos detalhes que o Lightroom não tem competência para fazer de forma correta. Aqui eu vou usar o carimbo, pegar uma área igual e sumiu, né? Aqui eu vou começar pela faixa, então eu vou copiar essa faixa, trazer ela para cá. Eu vou copiar essa faixa aqui, que é o ponto mais crítico, é você sumir com a sombra na faixa. O outro, eu poderia usar outra ferramenta também, que seria a correção. Então eu vou marcar o que eu tenho aqui e arrastar para cá e pronto, sumiu. A mesma coisa aqui, eu vou tirar esse pedaço que sobrou, que não tem necessidade, e vou aqui. Esse aqui, da mesma maneira, eu vou usar o carimbo, copio uma área bacana, tem um ajustezinho aqui, você tem que tomar muito cuidado com isso, e pronto, a boca de lobo que chamava atenção já não está mais ali. Podemos dar uma olhadinha de perto, tem uma roda de bicicleta atrás. Deixa quieto. Okay. Então aqui eu já corrigi aquilo que eu queria. Eu vou usar um pouco de algumas ferramentas muito boas do Photoshop, que é para levantar um pouco os tons médios ali na parte de dentro, onde eu consigo fazer isso de forma isolada, né? Aqui eu quero levantar um pouquinho. Aqui. Eu acho que aí nós temos uma coisa bacana, tá? Tá básica. Esse é um tratamento básico. A partir de que eu mexi com aquilo que eu queria aqui no Photoshop, eu vou voltar para o Lightroom. Então basta salvar. Ela está salvando e pronto. Já criou na tripa do Lightroom uma cópia da foto que eu tinha. Essa era o original e essa veio lá do Photoshop. Então essa é a foto que eu vou classificar e deixar ela marcada como uma foto que eu entregaria. Tá certo? Esse é um pouco do trabalho. Feito uma foto, eu vou para a próxima e eu vou fazendo assim
igual de foto para foto até cumprir. Nós temos aqui nesse projeto, eu fotografei 138 fotos. Aqui nós temos toda essa tripa de fotos. Veja aqui, por exemplo, ó, eu tenho um balanço de brancos completamente diferente, né? Porque a invasão da luz azul está bem maior do que num ambiente como esse, que é outra luz, completamente diferente. Ambas foram fotografadas no balanço de brancos automático. O que eu vou corrigir depois é cada uma delas. Eu venho aqui e eu vou fazer branco virar branco. Veja que aqui nós temos uma distorçãozinha, né? Você vem aqui na parte manual e ajusta essa distorção. Eu uso na faixa de... Para essa lente eu sei que na faixa de 8, 9 e o ajuste das verticais. Olha, veja pela grade que a gente tem uma condição já muito boa. Sobrou umas bordas que então depois eu tiro elas fora de forma proporcional para conseguir ter uma foto já útil. Eu queria que você exportasse aquela e finalizasse então o projeto. Ok. Vamos lá. Aquela da fachada, né? Essa aqui. Então, a partir de que eu tenho a foto pronta, tá? Eu eu poderia tirar um pouquinho mais nessa foto, só que eu acho que aqui isso compõe a parte do paisagismo, então eu tenho que ter essas larguras. E por proporcionalidade eu tenho que deixar um pouco de rua e um pouco de céu para ela se situar, né? Para a casa estar em algum lugar, você não pode fechar simplesmente nela. Mas, como eu tenho resolução, eu poderia, por exemplo, criar uma cópia dessa foto. Eu posso criar uma cópia virtual. E dessa foto, eu posso criar uma segunda mais fechada na arquitetura mesmo, com menos céu. E aí a gente teria aqui uma outra vista da mesma foto. Como eu trabalho com resolução alta, eu tenho capacidade de fazer isso e ainda assim ter a foto com qualidade. Então, digamos que eu fiz essas duas fotos, eu vou colocá-las aqui, arquivo, exportar, aí eu vou encontrar aqui a pasta onde está esse trabalho, que no caso é da Mariela, aqui, ok? Eu vou escolher essa pasta e eu vou colocar aqui fachada. Só que eu vou exportar ela já no tamanho adequado para publicação, onde eu vou jogar na qualidade 100% o tamanho, mas vai ser em JPEG mesmo. Caso eu tenha que enviar para uma agência ou coisa parecida, eu vou usar as opções em PSD ou em TIFF, porque aí elas ficam realmente bem maiores. Mas para as revistas e tudo, eu uso exportar em JPEG mesmo. E aqui eu vou usar 240 dpi. A nitidez para papel fosco, que normalmente as revistas são, com a intensidade alta. Aqui eu vou tirar a minha marca d'água, porque quando você manda para revistas ou livros, não pode ter a marca d'água na foto, eles colocam o crédito depois. E vou então exportar. Ela está voltando lá para a pasta. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu queria ter feito isso na outra, nessa página aqui, mas tudo bem. Então aqui eu vou verificar que na pasta de trabalho, imagens, arquitetura geral, Mariela, eu tenho aqui, ó, fachada full. Eu estou com as duas fotos já aqui. Essas fotos depois eu vou colocar no pendrive e vou entregar para o cliente. Assim eu faria com todas as outras que eu selecionei, né? Então esse é o fluxo do trabalho. A partir daqui, o que eu faço é essas que são as originais, que estão aqui, essas aqui em RAW. Eu vou jogar elas numa pasta, num arquivo externo e vou
arquivar fora do computador. Eu vou tirar do computador. Depois que eu entrego o trabalho, eu tiro do computador. Tá certo? Esse é o meu fluxo de trabalho. E essas aqui eu entrego para o cliente. Depois que eu entrego também, eu arquivo num HD externo. Tá bem? Esse é o trabalho. E é isso aí.